Bem-vindos a este espaço de debate promovido pelo Conta Lá. Percorremos o país para procurar esclarecer os eleitores nestas eleições autárquicas. Na próxima hora vamos falar sobre Viana do Castelo. Com uma localização privilegiada entre o mar, o Rio Lima e uma zona montanhosa, o município tem mais de 86 mil habitantes. A Câmara é liderada pelo Partido Socialista desde 1993. Luís Nobre é o atual presidente da autarquia e recandidata-se a um segundo mandato. Para este debate, convidamos os partidos com assento na Assembleia Municipal. Por indisponibilidade, Luís Nobre, o candidato do Partido Socialista, não está aqui presente, nem o candidato da CDU, José Flores. Comigo tenho à minha esquerda Paulo Moraes, o candidato do PSD, tenho também José Belo, o candidato, o número 2 nas listas do Chega a este município, por indisponibilidade do número 1, Eduardo Teixeira, é José Belo que está aqui presente neste debate. E à minha direita tenho Carlos da Torre, o candidato do Bloco de Esquerda. Aos três agradeço a presença neste debate. Viana do Castelo é o concelho do distrito onde os rendimentos médios são mais elevados. No entanto, é também aquele que tem um mercado, que tem o segundo mercado habitacional com mais custos. Isto representa, de facto, um grande peso no orçamento das famílias. Sabemos que a habitação é um problema transversal ao território nacional. Há muitos municípios afetados pela crise da habitação, que tem particular expressão nos concelhos mais densamente povoados. Mas é sobre este tema que vamos agora falar e perceber quais são as propostas destes partidos para, no fundo, resolver a crise da habitação. Começo pelo Paulo Moraes. Quais são as propostas que o PSD apresenta nestas eleições para, no fundo, fazer com que as famílias tenham um acesso mais facilitado a uma casa digna que possam pagar? Muito obrigado pelo convite, saúdo os colegas no painel e, de facto, como diz, Viana do Castelo é sede de distrito e tem os rendimentos mais elevados do distrito, é verdade. Mas estamos a falar de um distrito que tem já por si rendimentos e um PIB per capita muito baixo a nível nacional e, portanto, nós, no fundo, em Viana do Castelo, temos problemas de poder de compra. Basta pensar que nos últimos 2 anos a derrama do IRC das empresas em Viana do Castelo baixou 25%. Este é o principal indicador da atividade económica, ou seja, a atividade económica no concelho de Viana do Castelo está a depreciar-se de forma assustadora. Ou seja, há empresas de referência, mas são exceção, porque de facto o tecido empresarial está-se a degradar muito do seu ponto de vista, digamos, do coletivo. As pessoas vivem pior, o poder de compra baixa e esse é um problema que tem que ser também resolvido. Mas quanto à questão que levanta, é evidente que com as pessoas a ganhar menos, ter habitação torna-se muito mais difícil, ainda por cima num concelho que não tem resolvido minimamente o problema da habitação. É evidente que nós só se resolve a habitação em 3 níveis, que é a habitação privada, cooperativa e pública, e a todos os níveis o assunto tem sido maltratado em Viana do Castelo, porque a habitação privada não é consistentemente construída, na medida em que o plano diretor municipal não está estabilizado e, portanto, os próprios promotores não sabem bem com que linhas se cosem. A nível cooperativo não se tem feito quase nada. O que terá que se fazer, e está aliás no nosso programa, a cedência de terrenos municipais em regime de direito de superfície ao setor cooperativo para que as cooperativas possam, sem grandes lucros, ou mesmo sem lucros, e sem muitos gastos nos terrenos, portanto, sem especulação imobiliária, construir aquilo que se chama habitação a custo controlado. Isso está previsto no nosso programa, isso será feito, não tem sido feito em Viana do Castelo, porque este poder que tem estado desgastado não o faz. E depois há um outro aspecto em que também temos que investir, que é na própria habitação municipal. A habitação municipal, a habitação pública em Portugal é muito descompensada. Por exemplo, no Porto vai a 13% da população, em Lisboa é algo do mesmo género, mas a média nacional é baixíssima, é 2%. Nos países do norte da Europa, na Suíça, na Áustria, enfim, mesmo nos países nórdicos, a habitação municipal deve estar aos níveis, no meu ponto de vista, e está nesses países ao nível dos 6, 7%. Pois em Viana,
Num país em que a média de habitação pública disponibilizada às pessoas em regime de renda controlada é 2%, em Viana não chega nem a metade, não chega nem a 1%. Porquê? Porque nos últimos 20 anos a Câmara de Viana fez alguma manutenção nos edifícios que tem. Os edifícios do IRU, portanto, do Estado Central, também vão sendo mantidos, mas não se construiu nenhuma casa. Nos últimos 20 anos, Viana, que tinha até uma boa tradição nessa matéria, eu não defendo que haja muita habitação municipal, não, deve estar sempre na ordem dos 4%, 5%, 6%, mas para poder disponibilizar habitação, não só às famílias mais carenciadas, a todas as famílias, até porque o regime de renda apoiada, as pessoas, as famílias, pagam em função dos seus rendimentos. Nós podemos ter duas casas iguais e eu pagar o dobro de renda, é justo que assim seja. Ora, o que é facto é que não há habitação municipal construída em Viana, nem nos últimos 20 anos nenhuma casa se fez, e aquilo que se está agora a tentar fazer resulta de um esforço nacional do PRR e portanto, há um plano de habitação municipal, mas é escasso e, portanto, aí temos que construir devagar, em primeiro lugar, para dar melhor habitação às famílias que já estão em habitação municipal. Portanto, as casas que a Câmara venha a construir é para melhorar a situação daqueles que já são inquilinos municipais e que, naturalmente, terão novas casas melhores e as casas que deixarão passarão para outras famílias. Portanto, iremos investir em estabilização do PDM para que os promotores imobiliários, de uma forma simples, clara e transparente, possam construir sem haver aqui entorces ao PDM, habitação cooperativa em grande quantidade e alguma habitação municipal. Carlos da Torre, o Bloco de Esquerda defende também que deve haver mais habitação pública. Quais são as propostas? Obviamente que o Bloco de Esquerda defende que haja mais habitação pública. É a política do Bloco de Esquerda desde sempre, desde a sua fundação. É que o município, no caso de Viana do Castelo, corresponda às necessidades da população mais frágil, principalmente, mas Viana realmente tem problemas que se têm agravado, que não sendo específicos de Viana, em Viana têm assumido proporções em alguns aspectos mais intensos. A questão do preço da renda e a questão do preço dos imóveis, a deslocação dos habitantes do centro da cidade para fora, à medida que envelhecem, tem criado uma série de dificuldades extra que não têm sido enfrentados, na nossa perspectiva, de modo adequado. É verdade que há uma série de projetos em curso por parte da Câmara que decorrem de um contexto favorável em termos de financiamento nos últimos tempos, mas nós achamos que são insuficientes e, principalmente, não respondem às pessoas mais carenciadas. Viana precisa de muito mais habitação social e não defendemos habitação social que funcione em termos de guetos. Portanto, tem que se encontrar aí uma política equilibrada de aquisição, de recuperação por parte da Câmara e de construção nova também. E nós temos uma proposta concreta em termos de financiamento para ajudar nesse sentido. A direita tem defendido, aliás, tem discutido quase de um modo infantil quem é que defende primeiro o fim da retenção do IRS por parte da Câmara em relação aos cidadãos, em relação aos municípios de Viana. Nós achamos que é uma questão desadequada para a atual realidade de Viana dispensar essa verba. Essa verba são atualmente cerca de 5 milhões de euros. Nós temos uma proposta muito concreta sobre isso. Nós achamos que há duas áreas que são prioritárias em Viana, e entre outras, mas estas duas têm carências muito específicas e necessitam de respostas capazes. Uma delas é a habitação, outra é a cultura. A cultura tem tido um orçamento baixíssimo comparativamente com a média nacional, comparativamente com outras câmaras, e mesmo o dinheiro que é utilizado na cultura, na nossa opinião, não deve estar a ser bem utilizado porque o resultado não se vê. Ora bom, se pegarmos nesses 20 e tal milhões de euros que será o dinheiro retido de IRS durante o próximo mandato e utilizarmos 80% em habitação
e 20% para ser utilizado em orçamentos participativos na área da cultura, eu acho que estamos a dar uma resposta de uma forma equilibrada. Acho que os municípios de Viana do Castelo vão perceber em que é aplicado o dinheiro do IRS que estão a despender para os cofres municipais. Parece-nos uma proposta realista, concreta, capaz, e eu acho que é disso que Viana do Castelo precisa, que é de propostas concretas, e o Bloco tem, em relação a esta questão, pensamos que acabará por ser aceito por todos e não ficaremos chateados se os outros pegarem na ideia, mesmo que nós não sejamos poder municipal. Portanto, não vamos fazer essa disputa infantil desta ideia é nossa e, portanto, nesta ninguém pegue, porque esta é nossa, porque achamos que a política tem que mudar. Muito bem. Suponho que terei oportunidade de desenvolver isso. Muito bem. José Belo, concorda aqui com esta proposta do Bloco de Esquerda? Ora bem, não posso concordar quando me chamaram infantil, mas isso é outra questão. Pronto. Pode ser da minha aparência de jovem ainda, mas pronto. Eu quero começar por lamentar o facto de os principais, digamos, responsáveis pela situação a que Viana do Castelo chegou e vive neste momento não estarem presentes aqui. Portanto, o Partido Socialista, como governação, como disse, desde 1993, responsável até, inclusive, com maiorias, portanto, em termos de Câmara Municipal, decide como quer e a maneira que quer, e está-se a tornar um bocadinho uma tradição escusar-se aos debates. Já se escusou ao debate numa situação de uma concorrente vossa e voltou-se a escusar a estar aqui presente. E também da parte da CDU, portanto, uma força de esquerda, que certamente terá também ideias muito adultas, como o Bloco de Esquerda, que também se escusa a estar aqui presente. Pronto. Portanto, lamento e acho até que, em termos de imagem, deveriam estar aqui 2 cadeiras vazias, que é para marcar bem a falta das pessoas e, principalmente, quem tem tido o poder na nossa cidade, que é a esquerda. Quanto à questão da habitação, a habitação é uma questão séria em Viana. Viana é uma cidade pequena. É uma cidade que tem algumas limitações até geográficas. Nós estamos, por um lado, felizmente, mas, por outro lado, tem este constrangimento. Nós, Viana do Castelo, está entalada entre o rio, o mar e uma montanha. Portanto, não temos, como vemos noutras cidades comparáveis, se calhar, eventualmente, a Viana do Castelo, como Viseu, como Bragança, como outras cidades, Porto Alegre, que têm espaço para crescer. Viana do Castelo tem algumas limitações geográficas que nós também pretendemos que existam e que sejam também, sobretudo, valorizadas, o que não tem sido. É assim, Viana do Castelo, como tal, sendo uma cidade pequena, não tem muita oferta de construção. Não tem. Nós circulamos por Viana, estão a ser construídos em Viana 2 ou 3 prédios. Portanto, não muito mais do que isso. E, tendencialmente, prédios de rendas ou custo bastante elevado. Pronto, bastante mesmo elevado. A recuperação tem sido feita com o projeto que existe em Viana do Castelo, portanto, que tem a ver com a restauração dos espaços devolutos ou para lá caminhar. Também o que é feito, normalmente, é feito para produzir produto extremamente caro. Nós temos T0s e T1s, 200 e 300 mil euros em Viana do Castelo, à venda. Pronto. E em alugueres, então, nem se fala. Portanto, nós temos estes 2 constrangimentos. Não temos muito espaço de crescimento e temos a cidade a ficar um bocadinho com estas condições. Por outro lado, felizmente, Viana do Castelo, nestes últimos ano e meio, 2 anos, teve uma entrada muito grande de pessoas. Muito grande. E sente-se nas escolas, sente-se nas outras situações de vida diária. Nós, felizmente, Viana do Castelo teve um incremento muito grande de população, o que fez com que a já pouca habitação disponível ficasse ainda mais reduzida e diminuída. O que nós achamos que deve ser feito, contrariamente também ao Bloco de Esquerda e às esquerdas, que não estão aqui presentes, como já disse, lamento, é incentivar mais o lado da iniciativa privada. O Estado não tem que ter uma obrigação tão formal e concreta de construir casas, no caso, falando de habitação. O Estado tem que regular. O Estado tem que pôr regras, quer aos construtores promotores, quer depois, outra situação que mais à frente vou explicar, que tem a ver com quem vai ou quem vai ser atribuída à casa. No caso deste novo modelo do Iru e todos estes bairros que estão a ser construídos em Viana, no caso, que são atribuídos a famílias carenciadas, ninguém duvida disso, mas qual é depois o comprometimento futuro que essas famílias têm em relação à utilização do espaço? O doutor falou nisso há bocado, quer dizer, a mesma casa, pessoas com rendimentos diferentes, obviamente tem que ser cobrado um valor diferente na renda. E o que nós estamos com algum receio, estamos a perceber, é que isso não está a ser muito cuidado pela parte da Câmara Socialista. Portanto, atribuem as casas e depois logo se vê. Portanto,
O nosso objetivo, as nossas propostas passam por promoção da construção a custo baixo, a custo reduzido, junto dos empreendedores, que nós temos que chamar mais para a nossa cidade. A nossa cidade, efetivamente, é uma cidade muito bonita, tem tudo, como disse no início, mas usufrui muito pouco de tudo isso que tem. Não é? Portanto, como tal, isso passa, obviamente, pelo aumento do investimento, aumento do empreendedorismo. Passando, então, pela construção a baixo custo e depois também, sendo construção a baixo custo, entra no mercado, quer arrendamento, quer de venda, também a baixo custo. É isso que se pretende. Quanto à proposta infantil que fomos aqui caluniados, é assim, eu não sei o que é pior, se é ser infantil, se é ser naif. Pronto. E também não sei o que é pior, se é dar melhor condição de vida às pessoas que moram em Viana ou investir na cultura, porque nós depois sabemos que o dinheiro não ia para a cultura. Ia para comprar lojas, ainda ontem a Câmara decidiu comprar 3 lojas por 700 mil euros, o Chega votou contra, porque quer instalar serviços camarários. E nesta altura do campeonato vai comprar 3 lojas. O que é que isso tem a ver com cultura? Tem a ver com por onde é que vai o dinheiro. Ou seja, o nosso objetivo é melhorar a vida dos vianenses. Sejamos claros e rigorosos no que estamos a dizer. Mas não é... E eu estou a ser... colega, eu estou a ser rigoroso. Eu estou a ser extremamente rigoroso. Para concluir, como nós sabemos que a tradição de Viana não tem sido direcionar os dinheiros para o que deve ser, estamos mais preocupados com a condição de vida das pessoas. E não se compreende, e o polígrafo já confirmou que é verdade, não se compreende que uma pessoa que mora em Lisboa pague menos IRS de uma pessoa que mora em Viana do Castelo. Isso é a nossa primeira prioridade, dar qualidade de vida aos vianenses. A cultura está de rastros, tem toda a razão, à frente falaremos disso. Vamos passar então a outro tema. Acho que ficaram claras as ideias sobre a habitação. Não há condições para continuar, porque há aqui algumas questões que eu acho que ficaram mal esclarecidas. Sim. Pode responder depois na próxima intervenção. Vamos falar sobre a mobilidade, que é uma das áreas que tem sido apontada pelos partidos de esquerda como mais críticas no Conselho. Carlos da Torre, quais são os problemas de Viana ao nível dos transportes, da mobilidade dos seus habitantes? É assim, historicamente as pessoas sabem que a mobilidade é fundamental para criar desenvolvimento e qualidade de vida. Portanto, estudar qualquer cultura, qualquer civilização, vai-se perceber que ela é estruturada a partir da mobilidade. O estilo de vida que se tem também tem muito a ver com a mobilidade. O tipo de concelho que nós quisermos depende da mobilidade. O Bloco alerta para isso há décadas, em Viana. Portanto, há problemas estruturantes de mobilidade que nunca foram resolvidos e nós vemos alguma dificuldade em serem resolvidos se eles não estiverem integrados num projeto de desenvolvimento pensado de uma forma global e num tipo de concelho pensado também de uma forma estratégica global. Isso não tem acontecido em Viana e não é um problema dos últimos 20 anos, é um problema mais antigo, é um problema que Viana nunca resolveu a esse nível. Portanto, resolvem-se, solucionam-se alguns estrangulamentos, mas não se faz uma estruturação da questão da mobilidade em termos estratégicos, globais. O que o Bloco tem defendido é que a mobilidade deve ajudar a diminuir as assimetrias entre as freguesias, portanto, as desigualdades, e, portanto, tem que haver aí uma forte intervenção da Câmara no tipo de mobilidade que cria para que as pessoas das diferentes freguesias facilmente se possam movimentar, não sejam fragilizadas pelos processos espontâneos de mercado de oferta e de procura. Portanto, tem que haver aí uma intervenção que dê dignidade às pessoas e que dê capacidade às pessoas participarem na vida do concelho, deslocarem-se para a cidade, voltarem a deslocar-se para a freguesia e haver grande fluxo de transportes a esse nível. Depois, e nesse aspecto, teoricamente, parece que estamos todos de acordo. E há um projeto da parte da Câmara recente que pode ir nesse sentido ou não. Eu confesso, nós tememos que
rapidamente se arranje desculpas depois para enfraquecer o projeto quando ele for implementado. Porque esses projetos, para funcionarem, precisam de tempo e persistência. Portanto, vai haver provavelmente a desculpa ao fim de algum tempo. Não, mas estes horários não têm muita procura e tal, e cortam-se, que é o que tem sido feito nos transportes, por exemplo, ferroviários, a nível nacional. Portanto, há um critério que não tem em conta as reais necessidades das pessoas, tem em conta os mesmos critérios que as empresas que procuram o lucro legitimamente têm. O poder público tem que ter critérios de outro tipo, tem que procurar repor outros equilíbrios com as respostas que dá. E em relação à cidade, aí sim, eu acho que há uma discordância entre a esquerda e a direita, e há uma discordância com o PS, partindo do princípio que o PS é um partido de esquerda. Vamos partir desse princípio. Há uma discordância, sim. Nós achamos que a mobilidade no centro da cidade deve corresponder ao modelo de cidade que achamos que é melhor para as pessoas, que é mais humano, que está de acordo, inclusive, com o tipo de população que Viana tem, cada vez mais envelhecida, e com os jovens cada vez com maior dificuldade em utilizar os espaços da cidade de acordo com as suas próprias necessidades. Nós achamos que deve ser garantido um processo de mobilidade inter-freguesias e com as outras regiões e com os outros polos de uma forma eficiente, rápida, a custos acessíveis, porque Viana, por exemplo, até esse nível, tem coisas difíceis de perceber. O custo do transporte ferroviário de uma pessoa de Viana para o Porto por quilómetro é quase o dobro de Braga para o Porto. Ora bom, isto é estranho. Isto é estranho, como se permitiu chegar a este ponto. Isto é muito mau. Isto prejudica os vienenses. Mas para o centro da cidade, nós defendemos que seja privilegiado realmente o caminhar, o andar de bicicleta e, portanto, não apostamos numa solução que se baseie exclusivamente no estacionamento, porque essa situação, que é normalmente a proposta que aparece, essa solução é uma solução que é um poço sem fundo. Vai haver sempre problemas. Temos mesmo de terminar, Carlos da Torre, e aproveito fundamental as ideias. Aproveito a sua deixa, precisamente porque o Paulo Moraes defende que os parques municipais de estacionamento devem ser gratuitos para todos os residentes. Quer explicar porquê a necessidade desta medida? Essa é uma medida fundamental. Tem a ver com a mobilidade, mas neste caso concreto tem mais até a ver com a revitalização do centro histórico. Viana tem um centro histórico único na Europa. O espaço que vai entre a Praça da República, o Largo de São Domingos e todas as imediações, a Sé, enfim, para quem conhece o Centro Histórico de Viana, aquilo é uma pérola que não está devidamente aproveitada. E para revitalizar o Centro Histórico é necessário que as pessoas cheguem ao Centro Histórico. E para chegarem ao Centro Histórico, portanto, residentes do Concelho de Viana, venham de Lanheses, de Albarães, da FIF, enfim, de todo o Concelho, possam ir ao Centro Histórico. E também os turistas possam chegar ao centro histórico, em primeiro lugar é preciso que haja um sistema de transportes adequado que neste momento não existe. Por isso nós, ao nível da mobilidade, propomos que haja redes de autocarro a sério, com paragens confortáveis, que levem as pessoas para as zonas industriais, para as escolas, para o centro. No fundo é um modelo de transportes coletivos à europeia que neste momento não existe. Há realmente algumas carreiras de autocarro, quer na cidade, quer para as aldeias, mas é completamente insuficiente, é algo muito residual, assim, é um modelo do século XX que não é compaginável com 2025, 2026, portanto aí tem que haver uma revolução ao nível da mobilidade, que tem a ver com um sistema de autocarros que se proporciona às pessoas, com paragens confortáveis, com regularidade, com sistemas de informação, mas não só autocarros, também comboios que funcionem com maior frequência. Nós prometemos e faloemos ter os comboios a funcionar à noite entre a FIF e Barroselas, que são, digamos, os polos do Concelho extremos a norte e a sul que têm comboio, que têm linha de caminho de ferro, porque não achamos aceitável que haja uma via de caminho de ferro desaproveitada, comboios parados, quando as pessoas podem perfeitamente vir de Barroselas ou da FIF ao centro histórico jantar, aos bares, etc., e voltar calmamente e tranquilamente para as suas casas à meia-noite, à 1 da manhã. Teremos, no fundo, um metro ligeiro, não tão ligeiro, de superfície,
a funcionar em regime noturno, também não aceitamos que o funicular que vai para Santa Luzia funcione até às 6 ou às 7 e não funcione à noite, ou seja, toda a rede disponível vai ser maximizada na sua utilização. Além disso, é necessário que quem queira vir ao centro histórico possa tranquilamente parar o seu carro sem grandes custos. Os parques de estacionamento no centro, que deviam ser um fator da atratividade, com os preços proibitivos que praticam, acabam por ser um fator de afastamento das pessoas. E por isso, nós, sendo poder, se e quando eu for Presidente da Câmara, como espero, a partir do próximo ano, os vianenses recenseados em Viana deixarão de pagar parque de estacionamento durante uma determinada slot. Ou seja, uma família de Viana venha de Lanheses almoçar ao centro histórico. Uma família venha da FIF, venha de onde vier, quem vier trabalhar, quem vier dormir, num período inicial de 10 horas, não paga parque de estacionamento. Ou seja, passará a pagar parque de estacionamento a partir da 11ª hora, porque nas primeiras 10 horas não paga parque. E porquê? Em primeira instância, porque se os parques são municipais, sejam de exploração própria ou concessionados, os parques são de Viana, são dos munícipes de Viana. Não faz sentido, do seu ponto de vista político, pedir a um cidadão que esteja a pagar para estar num local que lhe pertence. Portanto, isto é inaceitável do nosso ponto de vista. Além disso, as pessoas podendo vir almoçar a Viana sem pagar parque durante um período alargado, que não podem ser 2 horas, tem que ser 10 horas, naturalmente estarão com calma a fazer compras, etc. Isto revitalizará o centro histórico. É evidente que isto comporta uma redução de receita nos parques de exploração municipal, como é evidente, e também implica uma negociação com os concessionários que têm parques. Mas cá estaremos para fazer, todos os compromissos serão assumidos, não haverá ninguém, digamos, enganado, se me permite a expressão, todos os compromissos serão assumidos, mas há aqui um princípio fundamental, que é o pequeníssimo investimento que se vai fazer nesta matéria será muito compensado, certamente, com o afluxo de pessoas ao centro histórico, porque não é aceitável, como digo, ter um centro histórico que não tenha, que tenha uma grande capacidade de atração do seu ponto de vista patrimonial, mas depois mesmo atividades culturais, etc., acabam por ser, muitas vezes, fracassar, porque as pessoas não vêm porque os parques são muito caros. E é preciso que uma família que viva no concelho de Viana, em Castelo de Neiva, por exemplo, saiba que pode vir no seu carro a almoçar ao centro histórico e não pagar zero de parque. Esse é o nosso compromisso. José Belo, concorda com esta proposta e com esta visão do centro histórico? Pronto, começando pelo princípio, eu acho que também temos que ser um bocadinho sérios nas propostas que apresentamos, não é? Obviamente que se Viana do Castelo tivesse a possibilidade de ter... Está a dizer que isto não é sério? Se me deixar chegar ao fim, depois pode fazer o seu comentário. Portanto, é assim, estar a dizer que Viana do Castelo vai ter, ou irá ser construída, uma rede de comboios, chamada interurbanos, como há em Sintra e como há em Cascais, é estar a assumir um compromisso que não depende da Câmara Municipal, isso depende da REFER e das infraestruturas de Portugal. Portanto, é assumir aqui como propaganda que vamos ter, quando se sabe perfeitamente que isso não é assim que se decide. Primeira coisa. Segunda coisa, CP, REFER, Infraestruturas de Portugal. A questão dos custos do parque ser gratuito. Caro colega Torre, está a ver para onde é que iam os 5% da diferença do IRS? Já iam para pagar os parques serem gratuitos, não iam para a cultura, de certeza. Porque isto tem custos. É muito fácil dizer, parques gratuitos 10 horas. Também nem percebo muito bem, 10 horas, é um bocado de tempo a mais, mas pronto, mas vá. Porque depois os custos alargam-se, não é? 5 horas teriam um custo, 10 custos. Eu não percebi essa questão. Mas eu também posso explicar. Não percebi porque é assim, está a cruzar, claro, situações um debate é para cruzar. Nós não defendemos parques gratuitos. Não, mas o dinheiro que Carlos vocês... da Torre disse que não defendemos, pelo contrário. defendia a mobilidade a pé. Nós achamos que é uma solução, e eu acredito na boa vontade do candidato do PRD. Carlos Doutor, vamos só deixar... Estou a ser interrompido, vamos deixar só o José Belo terminar e depois tanto o Carlos da Torre como o Paulo Moraes terão a oportunidade de responder. O que eu estou a dizer, e não estou a fazer confusão nenhuma, o que eu estou a dizer, a sua proposta anterior dos 5% de IRS, não é? Se manterem, de ser a taxa mais alta,
na vossa proposta anterior, que era para a cultura, eu estou já a dizer, olha... Eu não disse que era para a cultura. Carlos Doutor. Eu disse que era 80% Carlos para Doutor. a habitação e 20% para a cultura, para o orçamento. Já está a ver... Carlos Há uma Doutor. questão de rigor que é importante aqui também. Então, mas... Quando num Carlos debate Doutor, desse já- tipo, já- já- tem que já deixar vai ter terminar. oportunidade. depois já se está a alterar aquilo Não que a está a pessoa alterar diz. nada. Doutor, Eu não vai alterei ter- nada. Já vai ter a Eu não oportunidade de alterei nada e responder. isto está Já vai gravado. ter- Portanto, já nós vai ter depois a vamos oportunidade poder de ver o que foi responder. dito. E o que foi dito foi isto. Portanto, eu estou já a alertar, para quem nos está a ver, que já se está a perceber para onde é que, nesse caso, por exemplo, o dinheiro iria. Era para pagar os parques. Pronto. Temos aqui já propostas assim um bocadinho sonhadoras e idealistas. A questão da mobilidade, obviamente, que é fundamental numa cidade. É fundamental. E temos logo à partida dois tipos de mobilidade. E é isso que temos de também falar aqui. Temos a mobilidade particular e a mobilidade pública. Pronto. A mobilidade particular em Viana foi completamente assassinada. A cidade foi esvaziada. Portanto, nós tínhamos ruas com 3, 4, 5, 6 metros de largura, e neste momento temos ruas com 2 metros e passeios com 4 ou 5 metros de largura. Portanto, essas medidas que têm vindo há 10, 15, 20 anos atrás a esta parte, nós temos uma rua emblemática em Viana do Castelo, que é a Rua do 1º de Maio, pronto, neste momento aquilo é um deserto. Tem passeios de 3 ou 4 metros de cada lado e tem uma faixa onde cabe um carro. Se houver ali um acidente, a ambulância para passar tem que arrancar os pinos que foram metidos que não passam. Portanto, isto tem a ver também com a questão da mobilidade pessoal e particular. Os parques são caríssimos, tem toda a razão. Uma pessoa vai tomar café ao centro da cidade, paga 80 cêntimos de café, paga 1,5 € ou 2 euros de parque. Portanto, ninguém vai tomar café. Tenho amigos meus que têm cafés na cidade e dizem que nem vale a pena, porque não, ninguém, obviamente, vem aqui tomar café. A opção do parque gratuito, dessa forma, não me parece execuível, parece-me, eventualmente, uma proposta interessante. O que eu acho que tem que ser impulsionado e desenvolvido é um modelo de transportes públicos sério, a funcionar. E o que nós estamos a ver em Viana, já por princípio, não é sério. Todo este processo da saída da Transcunha e da AVIC do processo, a Câmara decide comprar um montão de autocarros, que afinal não vão chegar a tempo, agora já fez um empréstimo para tentar arranjar autocarros para quebrar esta falha. A Transcunha lançou ontem um comunicado à imprensa e distribuiu para as caixas de correio todas na cidade, não sei se viram, a dizer que se disponibiliza a fazer esse serviço até virem os autocarros. Portanto, isto anda aqui tudo a brincar. E concordo com o Torre que isto da mobilidade em Viana fez uma brincadeira. E quem mora em Viana, como nós, há 30 e tal anos, todos os dias, sabemos que é uma brincadeira. É uma brincadeira, porque andar de carro é impossível, autocarros não existem. Uma pessoa, de vez em quando, passa um autocarrozito elétrico, que apanha umas pessoas, tanto para aqui como para ali. Neste momento, quem anda a fazer o serviço são os autocarros da Câmara Municipal. Os choferes da Câmara Municipal, em vez de estarem a fazer serviço às escolas, por exemplo, que no final do ano letivo, com a educação física, com as piscinas e tal, andavam a fazer transporte público e os alunos não iam à piscina porque o autocarro andava a fazer transporte público. Isto é um bocadinho, é pena não estar aqui o arquiteto Luís Nobre para poder explicar um bocadinho estes problemas e porque é que se perpetuam. E o que se antevê não vai ser melhor. Porque nós sabemos perfeitamente que o serviço público nestas condições, eu sei que o Bloco de Esquerda discorda frontalmente daquilo que eu vou dizer, mas também é normal, o serviço público nestas coisas normalmente corre mal. Vai correr tudo mal, os autocarros vão variar, vai haver problemas com os funcionários, portanto vai haver tudo. O caminho devia ser, uma vez mais, a Câmara Municipal regular. Ter um parceiro estratégico, privado, com uma rede de autocarros, e obrigar, criar ali diretrizes obrigatórias para serem cumpridas. Não é também como acontecia, o autocarro às vezes deveria passar em Santa Marta, não passava porque alguém tinha dito ao chofer que não estava ninguém na estação. E não ia. Portanto, seriedade no sistema e a Câmara Municipal tem que ser, sobretudo, reguladora destes sistemas. Reguladora e olhar para os cidadãos. Só mesmo para terminar, curiosamente, fala no envelhecimento, o envelhecimento da população e fala das acessibilidades. E o modelo que vocês apresentam para o envelhecimento das acessibilidades das pessoas mais idosas é andar de bicicleta. Eu, sinceramente, não me parece que seja um modelo também assim um bocado normalizador. Portanto, andar de bicicleta. Posso esclarecer aqui algumas questões e já agora esclarecia também em relação ao primeiro ponto da conversa que tem a ver com habitação, a ver se eu ainda me recordo do que estava em causa, que é a solução privada, a solução dos privados. A solução dos privados é que está a ser usada. A solução dos privados é que tem levado à especulação que existe. Está a falar da habitação. Vou falar agora. Mas da habitação. A solução dos privados... Não, é uma assim, solução há antiga. bocadinho, quando o Torre me interrompeu, não o mandou calar. Está-me logo a mandar calar. Mas está a falar da habitação, não é? Não interrompa. Sim, vamos falar da tentar, habitação. vamos tentar que cada um tenha o seu espaço. Mas temos que tentar todos.
Temos que tentar todos, não é só a mesma parte. Eu estou a pedir a toda a gente para não pode ser interromper. vivo, eu pararei quando for necessário. Não, mas é que para o igual para espectador todos. depois não conseguem perceber se um Claro, fala por cima do outro. claro, mas não então vamos conseguem. esclarecer a questão dos privados na habitação. A situação que temos em Viana é o resultado do mercado a funcionar espontaneamente. E o mercado espontaneamente o que é que está a fazer? Está a fazer subir os preços de venda em termos que poderemos considerar especulativos. Está a fazer subir o preço das rendas em termos que poderemos considerar especulativos, porque são desfasados da realidade. Isto numa perspectiva, se formos para a realidade da capacidade de compra de um município do concelho de Viana, tudo isto se agrava muito mais, porque o poder de compra realmente é muito baixo. Portanto, esta é a solução dos privados. Foi a solução dos privados que fez, há décadas, há muito tempo, com que o imobiliário passasse a ser um produto financeiro e não fosse um produto para resolver a vida das pessoas. Essa é a solução dos privados. É vantajoso ter uma casa, como o candidato do PSD-CDS tem, por exemplo, ilustrado nas intervenções que faz, casas que estão abandonadas há muito tempo, mas elas estão abandonadas por muitas razões. E uma delas é porque financeiramente é vantajoso manter uma casa... Temos de dar a palavra também ao Paulo Moraes, se puder concluir. Sim, manter uma casa durante muito tempo, porque ela vai valorizando. No mercado altamente especulativo, ela vai valorizando. Portanto, a intervenção pública tem que ser para contrariar isto. Não pode ser a acreditar na boa vontade dos privados. Então está-me a dar razão. Uma intervenção reguladora. Em relação, e para acabar rapidamente, em relação à mobilidade é assim. O que nós defendemos é uma mobilidade através de transportes públicos, e hoje julgava até que estávamos todos de acordo nisso, com um ritmo muito frequente, com horários muito alargados, que permitirão facilmente o acesso a qualquer ponto da cidade. Gratuitos na zona interna, portanto, no casco histórico da cidade. Portanto, ninguém precisará, para ir comprar a uma loja, de levar o carro para o centro da cidade. E os parques serão fora da cidade. Muito os parques bem, Carlos de estacionamento, Doutor. Acho que já estas são as já boas claro. práticas europeias. Vamos estas são as boas práticas. Não estamos a inventar nada sequer. Agora, acho que ficou claro. Acho que ficou claro. Bicicletas, Paulo Moraes, para os idosos, sei que quer bicicleta temos aí outra gracinha. Nós não temos ciclovias, verdadeiras ciclovias na cidade. Temos de dar a palavra ao Paulo Moraes. Queres responder à intervenção do José Belo? Não. Portanto, o José Belo disse que a questão dos comboios, a gestão da ferrovia não dependia só da autarquia. O Paulo Moraes garante que vai ser mais vocal. Não cheguei a perceber sequer o sentido da crítica, mas é legítima, seguramente. Eu não gosto de conversas pouco sérias e tal, isso não é muito o meu estilo. Mas era só para dizer o seguinte: nós prometemos e cumpri-lo-emos, haverá comboios noturnos. Contrariamente ao que disse o candidato, os comboios não dependem da Refer, dependem da CP, que é uma coisa diferente. Aliás, pode haver comboios até privados, podem até ser da Renfe. E aquilo que nós assumimos é, obviamente, em articulação com a tutela, teremos comboios a funcionar de forma noturna entre a FIF e Barroselas, que é o âmbito do nosso Conselho, seja o operador a CP, seja a Renfe, seja quem for, porque isso é perfeitamente viável, uma vez que a linha está lá, os comboios estão parados, portanto, isto nem sequer tem grandes custos. Nunca houve vontade, de facto, que assim seja. Isto é uma proposta que foi feita lá para trás e por várias candidaturas, até de vários partidos, há mais de 20 anos, nunca ninguém concretizou, o que é pena, porque de facto os comboios noturnos a saírem no centro de Viana e a levarem as pessoas para as imediações e vice-versa, é fundamental para a vivência das pessoas, que aliás é o que acontece em todas as cidades europeias e até em algumas cidades portuguesas. E se as pessoas em Lisboa, no Porto, em Coimbra, em Braga, têm direito a andar de comboio à noite, porque aqui em Viana não hão de também andar. É claro que a questão dos comboios é uma questão mais
bem mais extensa, que também analisamos, e nós temos que ter mais ferrovia a funcionar para trazer as pessoas para Viana para trabalhar, etc. Neste momento a oferta ferroviária é muito baixa e, além disso, é através da ferrovia que as pessoas de Viana têm direito, e terão o direito, de, por exemplo, trabalhar em Valença, trabalhar no Porto, as pessoas do Porto irem trabalhar a Viana por preços acessíveis. Bastará nós pensarmos hoje que quem viva, por exemplo, em Santarém, pode perfeitamente trabalhar em Lisboa todos os dias e tem uma longa viagem, isto custa-lhe 20 euros por mês, através de Passo Verde. Quem em Viana trabalhar no Porto não consegue este rendimento. Isto é uma questão de equidade nacional e tudo faremos para que as pessoas de Viana, a partir, mais uma vez, de Barroselas ou de Carreço, seja de onde for, possam usar o seu transporte público nacional, que é CP, para, por 20 euros por mês, poderem ir trabalhar a qualquer local, o que neste momento não existe. E, portanto, a utilização de comboios será muito, muito, muito incentivada por uma Câmara a que eu presida, isso não haja dúvidas nenhumas. Acho que ficou claro. Vamos passar a outro tema. A paisagem urbana da cidade ficou marcada pela demolição há 3 anos do prédio Coutinho. Para o terreno está previsto um novo mercado municipal, mas o processo tem-se arrastado, concursos que ficam desertos, o valor da empreitada, entretanto, já foi revisto. Agora o plano inclui não só a construção do edifício do mercado, como também obras na sua envolvente. Paulo Moraes, como é que vai gerir este dossiê se for eleito? Deixe-me só dar uma nota. Nos últimos meses, o Presidente atual tem tomado uma série de decisões para as quais, do meu ponto de vista, não tem legitimidade. Enfim, adquiriu umas lojas recentemente, o que não deveria fazer nesta altura, a um mês de eleições. Tomou uma decisão ao nível dos transportes públicos de substituir o concessionário atual por serviços públicos, que eu nem questiono se está bem, se está mal, mas isso não é uma decisão tão estruturante desta dimensão, não se toma a 2 meses das eleições. E, portanto, o arquiteto Nobre está a tomar decisões que, do seu ponto de vista democrático, não estão corretas. Não se podem tomar decisões de grande envergadura a 2 meses de eleições, quando não se sabe qual é a vontade do eleitorado, que muito provavelmente daqui a um mês e pouco decide que o Presidente da Câmara, a partir de outubro, será outro. E uma das decisões que o arquiteto Nobre tomou, que foi adjudicar um concurso de construção do novo mercado no sítio onde estava o prédio Coutinho, também não é decisão que se tome a 2 meses de eleições, que foi o que ele fez. Aliás, eu escrevi-lhe uma carta, a que ele não respondeu, enfim, estou ainda à espera da resposta, pedindo-lhe justamente para não tomar decisões a esse nível, e uma decisão tão estruturante como é a questão do novo mercado no local onde estava o prédio Coutinho. Isto porquê? Porque o projeto que está para ali previsto é um projeto que já está obsoleto. Aliás, nos últimos 20 anos houve uma série de atrapalhadas com o prédio Coutinho, mas enfim, isso é o passado, já não podemos resolver, mas a meio do percurso havia um projeto do arquiteto Alves Costa que, por obsolescência, foi substituído. Portanto, a Câmara Socialista, há uns anos atrás, decidiu mudar o projeto. E tem agora este novo projeto, que já não é novo, já tem 9 anos, também já está obsoleto. Portanto, é a própria Câmara Socialista que acha que os projetos, quando estão obsoletos, devem ser substituídos. E o que estão a concursar neste momento é um projeto que eventualmente já não cumpre os objetivos da cidade e dos vianenses para aquela zona. Portanto, o que eu peço é que nada seja feito e muito rapidamente haja um debate público rápido e os vianenses possam dizer o que é que eventualmente ali querem e depois, obviamente, se toma uma decisão. Mas não me parece que a maioria dos vianenses queira ali um novo parque de estacionamento, 5 talhos, que é o que está neste momento previsto. Ali há que construir um mercado municipal. Aliás, a declaração de utilidade pública que levou à expropriação e à demolição do prédio obriga, e bem, a que seja um mercado municipal. Eu acho que deve ser municipal, deve ser público, para que não haja apetites privados a querer fazer ali um hipermercado ou um supermercado qualquer, como normalmente acontece por todo o país. Portanto, eu acho que deve ser municipal.
Acho que deve ser um mercado, mas o conceito de mercado em 2025 não é o conceito de mercado que era há 15 anos ou muito menos há 30. E por isso, o que eu acho relativamente àquele local é que temos que discutir o que é que se pretende para ali, fazer algo que fique bem integrado, como aliás obriga o próprio PDM, o plano pormenor para aquela zona, para o centro urbano histórico de Viana do Castelo, e, portanto, cumprindo rigorosamente o que está na lei e o que está previsto na Declaração de Utilidade Pública, deve ser construído ali um equipamento que corresponda à necessidade de um mercado municipal em 2025, 2026 e não projetos que já estão obsoletos. Carlos da Torre, o que é que o Bloco pensa sobre este projeto? Nós achamos que este caso, desde o início do prédio Coutinho até esta fase do último projeto, é praticamente um caso de estudo paradigmático de como funciona menos bem, muitas vezes, a democracia local. É assim, a demolição daquele prédio era uma ambição dos vianenses, foi uma ambição dos vianenses durante muito tempo. Quando passou a haver condições para a demolição ser feita, as forças políticas posicionaram-se para além dessa vontade e para além dessa necessidade que Viana tinha de corrigir o seu perfil urbano. Portanto, houve umas eleições, inclusive, em que de um lado estava o candidato do Partido Socialista, na altura Defensor Moura, e do outro lado uma candidata da Aliança Democrática, em que o grande tema era a Aliança Democrática, na altura, não queria a demolição do prédio e o PS queria a demolição do prédio. E o Defensor Moura ganhou essas eleições, portanto, tendo como tema principal esse assunto, porque foi nitidamente o tema fraturante desse processo eleitoral autárquico. A direita nunca se conformou com isso. Inclusive, houve ali uns jogos que fizeram com que a coisa se arrastasse anos, que vão muito para além da situação pessoal das pessoas. Portanto, houve nítida... seja projetado naquele terreno? Claro que nós defendemos o mercado, sem dúvida nenhuma. Nós não achamos que o projeto que tenha sido feito da forma que devia ter sido. Devia ter sido precedido de muita mais participação. A participação pública não é um processo formal. A participação pública tem que ser um processo vivo, quer dizer, os poderes democráticos, principalmente nesta escala local onde é relativamente fácil fazer isso, embora traga mais ruído, mas também traz mais saberes, traz mais ideias, traz mais criatividade. Isso não foi feito. O que foi feito foi um bom projeto, que provavelmente ficou desatualizado, do Alexandre Alves Costa e do Sérgio Fernandes, que nem sequer lhes é dito nada quando passam para uma outra equipa de projetistas. Portanto, isto é, inclusive, deselegância, incorreto. Eu acho que, em termos éticos, nem sequer é aceitável. Isto é mau. Agora, o que está feito, eu não consigo avaliar a qualidade do que está projetado. Sou sincero. Portanto, nós, quando vimos para o debate político, temos que saber tudo. Eu estive a tentar percebi algumas coisas, percebi outras, não percebi outras. Eu não ponho em causa a qualidade do projeto, eu não sou arquiteto. Eu não consigo fazer essa avaliação. A desadequação aos dias de hoje. Eu tenho a ideia de que aquilo merecia algo muito especial. Muito depois de um processo tão complicado, aquilo merecia algo especial. E merecia que, para além do mercado, temos de concluir, sim, senhor, tem que ser a raiz, até por muitas razões, tem que ser a raiz, e porque Viana tem necessidade de um mercado central, aquilo podia ser um edifício emblemático da cidade em termos de criatividade e identidade. Aquilo podia ser o grande edifício da identidade de Viana em Muito termos de um conjunto de valências que fossem concluir, para além Carlos do mercado municipal. José Belo, o que é que pensa deste processo e deste projeto? Uma nota prévia em relação à intervenção aqui do colega Dr. Paulo Moraes.
sinto-me lisonjeado, sinceramente, ao não ter nada a dizer nas minhas intervenções. É sinal que o deixei sem palavras. Portanto, isso para mim é motivo de regozijo, tendo o doutor a experiência que tem destas andanças. Portanto, se o deixei sem palavras, ainda bem, fico contente. Quanto à questão do prédio Coutinho, é assim, eu acho que o erro foi demolir o prédio. E começo por aí. Foi uma vontade de alguém, foi a vontade de uma pessoa, e o Carlos Torre acabou até por citar o nome do doutor Defensor Moura, foi uma vontade pessoal de deitar o prédio abaixo. Até há histórias em Viana, não Sim, sei mas como isso agora já Sim, pronto, mas aconteceu. temos que... Pronto. Isso foi o primeiro erro. A partir daí, todo o processo foi extremamente mal conduzido nos tribunais, por todo lado. Havia muito dinheiro, a Polis supostamente tinha muito dinheiro, portanto, o programa Polis, e havia muito dinheiro a circular, havia muitos interesses, foi tudo mal feito. E o fim também está a ser extremamente mal feito. Portanto, concordo perfeitamente, aquele volume que está projetado para ali, eu não sou arquiteto nem sou da área, mas começo por não gostar e acabo também considerando que o que está projetado em termos de funcionalidades não faz sentido nenhum para a dimensão da cidade de Viana e para o que são as pessoas de Viana e os vienenses. Não faz, na minha perspectiva, sentido nenhum. O projeto inicial, e o doutor já que falou da declaração de utilidade pública e quando o prédio foi deitado abaixo, se bem me lembro, referia a reconstrução naquele local do mercado original. Porque antes de estar o prédio Coutinho, portanto, antes de 25 de Abril, vamos dizer assim, que o prédio Coutinho é de 76 para aí, não é? 75? 73. 73, pronto. Mas 72. pronto. Antes disso, havia um mercado municipal ali, muito bonito, não é? Em pedra, com gradeamentos e tal. Esse mercado está todo encaixotado. Foi desmontado, e está as pedras todas, e está encaixotado algures em alguns armazéns da Câmara. E o projeto tinha a ver com isso, tinha a ver com o mercado, entretanto, foi construído nas traseiras, foi desconstruído, construído os blocos que estão lá para habitar, entre outras pessoas, as pessoas do prédio Coutinho, como compensação de indenização, que chamemos-lhe assim, não é bem, mas vá, e o projeto propunha voltar a construir ali o mercado. Concordo com o doutor que, se calhar, neste momento, aquele mercado ali faria sentido, na perspectiva do professor Torre, seria um emblemático da cidade voltar a ter ali aquela peça arquitetónica que era um mercado tradicional, mas, se calhar, em termos de funcionalidade, também não é melhor. Portanto, eu reconheço que não é uma solução fácil, concordo com os dois, ou seja, isto tem que ser pensado, a população tem que ser ouvida, seriamente ouvida, porque não podemos andar aqui a decidir à vontade de alguém, que foi o que aconteceu com a demolição. O prédio foi abaixo, o doutor Defensor Moura quis deitar o prédio abaixo. Muito bem, estamos a chegar ao final deste debate e por isso vou pedir uma declaração final a cada um. Começo pelo Paulo Moraes. Muito obrigado. O que é que eu tenho para dizer em síntese? O poder autárquico em Viana está muito desgastado. Há um grande descontentamento com o poder que está desgastado, repito. Tem 30 anos de poder esta governação socialista e há que mudar. E mudar em que sentido? Mudar no sentido de fazer com que Viana não seja apenas um sítio bom para passar férias, mas seja sobretudo um local ótimo para viver e para desenvolver atividade económica. Por isso as nossas propostas vão prioritariamente para o aumento da qualidade de vida das pessoas, para o lixo deixar de ser o drama que é neste momento em Viana, para as ruas deixarem de estar esburacadas, em suma, um conjunto de medidas que levem ao aumento de qualidade de vida dos vianenses que moram no Concelho de Viana. Para além disso, há o fator da mobilidade que tem que ser revisto e há uma questão que é central, que é o fim do compadrio no poder autárquico em Viana do Castelo. Um poder local que permite determinado tipo de compadrio, em que haja filhos e enteados, não é verdadeiramente democrático, isso mudaremos também de imediato. E com mais qualidade de vida, com mais seriedade, geraremos desenvolvimento, haverá uma diplomacia económica que trará novas empresas para Viana, que permitirá que os jovens do futuro não tenham que fazer o que aconteceu comigo, que no momento em que concluí a minha formação tive que trabalhar quase sempre fora do Concelho de Viana do Castelo, porque as oportunidades de trabalho eram muito escassas. O que eu pretendo é que os meus filhos, os meus netos e os netos dos vianenses possam equacionar a possibilidade de, por muito boa que seja a sua formação, serem competitivos e equacionarem a possibilidade de trabalhar também em Viana, perto das suas famílias. José Belo. É assim, a nota final, houve áreas que não foram focadas aqui neste nosso debate, e até porque é uma área que eu prezo muito, que é a área da educação.
Acho que tem que ser feito um levantamento sério. Portanto, Viana do Castelo não tem uma Carta Municipal de Educação, apesar de por lei ser obrigatória desde 2007. Viana do Castelo não tem, para fazer um inventário sério das necessidades. Viana do Castelo, neste momento, em termos de primeira infância, portanto, creches e jardins de infância, é altamente deficitária. Viana do Castelo, em termos de salas de jardim de infância, tem 10 salas de jardim de infância, uma média de 25 alunos, estamos a falar de 250 crianças. Portanto, é uma falha muito grande. Outra área, porque quando se fala de educação não se pode falar só de alunos, tem que se falar de assistentes operacionais. Os assistentes operacionais são peça fundamental no sistema. São da Câmara Municipal, são funcionários da Câmara Municipal. A Câmara Municipal trata muito mal os assistentes operacionais. Nos processos de seleção, o processo de avaliação, o CIADAP, é uma vergonha. Há cotas, portanto, os agrupamentos de escola, quando avaliam os seus assistentes operacionais, estão sujeitos a cotas impostas pela Câmara, ou seja, nós somos todos muito bons, mas a cota da Câmara diz que de nós os 4 só um é que pode ser muito bom, portanto, e assim não se consegue pôr a educação a funcionar. Em termos de rácios estamos bem, felizmente, temos bons alunos, temos boas famílias, temos pessoas realmente que gostam da educação e importam-se com a educação. A Câmara Municipal tem olhado sempre de esguelha, digamos, para a educação como algo que acontece por si só. A parte do desporto também, há opções camarárias na área do desporto extremamente discutíveis, um investimento muito grande e um apoio muito grande em clubes de primeira divisão, quando numa cidade como a nossa a prioridade não devia ser a primeira divisão, devia ser a formação, o apoio sénior. A cultura, concordo perfeitamente com o candidato Torre, nós temos um simulacro de cultura, conhece a Senhora da Agonia, e acontece agora o bate forte e depois a cidade não tem nada. Temos mesmo de passar agora nesse sentido ao que Carlos, nós esperamos, sendo nova força na cidade, podemos conseguir tentar mudar, uma vez que somos novos na cidade. A intervenção mais curta, porque era o que tinha mais tempo neste debate. Pronto, fica, então, não, mas fica agora a declaração final mais curta. Viana do Castelo precisa de 3 doses de vitamina D. D que tem a ver com democracia. A democracia tem que melhorar, temos que aprofundar a democracia, tem que ser uma democracia mais participada, a integração das pessoas no espaço de debate, a entrega das pessoas aos processos de decisão tem que ser muito ampliado em relação àquilo que acontece neste momento e inclusive, tem que ser aprofundada de tal forma que a transparência decorra naturalmente da forma como os procedimentos são executados. Para concluir, Carlos da Torre. Segunda dose de vitamina D. Tem a ver com dignidade. A dignidade tem que ser para todos. Viana do Castelo tem que dar dignidade aos mais fragilizados. Nós não podemos praticar caridade. Temos que ser um conselho solidário. E, portanto, temos que... E a terceira tem a ver com desenvolvimento. Nós precisamos de vitamina de desenvolvimento, mas tem que ser um desenvolvimento que pense nas consequências. Portanto, um desenvolvimento que parta daquilo que somos para aquilo que queremos ser, que haja sentido estratégico, que haja, quando se planeia alguma coisa, cronogramas que sejam verificáveis pelos munícipes, que se perceba o que é que está a ser executado a tempo e horas e o que é que está a falhar. Muito mais haveria para falar, mas vitaminas, inclusive a criar imunidade para um fenómeno muito complicado que é o populismo de extrema-direita. Ficou claro, Carlos da Torre, muito mais haveria para falar sobre Viana do Castelo, mas esperamos que este debate tenha sido esclarecedor para os eleitores deste município. Até breve.